Meu nome é Camila, eu sou produtora e assistente de curadoria aqui do Segundo Ano Cine. Tem alguém vindo a primeira vez? Legal, bem-vindos. O Segundo Ano Cine está tendo início esse mês, mas é um projeto anual. Então a gente vai com programação toda segunda-feira, às 19h30 até dezembro. A nossa programação ela acontece em temas de curadoria mensais, então a cada mês a gente renova essa ideia temática que vai reunir aí de 4 a 5 filmes conhecidos, clássicos, mas para a gente trazer essa nova ideia de visão sobre esses filmes. Esse mês a gente está trazendo a construção de personagens icônicos para abrir, né, o Segundo Ano Cine aí com filmes marcantes, filmes que muitas vezes a gente conhece antes mesmo de já ter visto, né, como Chaplin, Laranja Mecânica, Duas Mãos de Tesoura, e semana que vem a gente fecha com Os Caça-Fantasmas. As nossas sessões elas são comentadas, então depois da exibição do filme a gente tem um convidado, uma convidada. Hoje o comentário é com a Maria Trica, cineasta, enfim, multi-mulher. Então eu convido vocês também a participarem desse momento para a gente fazer trocas, para a gente conversar sobre o filme, trazer impressões. E é isso. Estamos à disposição e boa sessão para vocês. Gente, desculpa estar interrompendo os créditos, mas a gente vai ter a sessão comentada agora para não ficar muito tarde. Então eu gostaria de convidar a Maria Trica para vir compartilhar essa sessão com a gente. Ela vai trazer, enfim, algumas ideias, mas é aberto, quem quiser compartilhar também, fiquem à vontade. Muito obrigada. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Maria Trick, eu sou pesquisadora em diferentes linguagens e tenho um podcast chamado Transe, e faço cinema também há muitos anos. A hora que se alguém quiser falar, pode levantar a mão, enfim, eu vou falar um pouquinho, depois eu abro, mas é bem livre. O que acontece, assim? Esse filme é um pouco engraçado, porque a primeira vez que a Camila também, né, me chamou para comentar esse filme, obrigada, foi um desafio, porque é um filme que eu acho genial, mas que eu não gosto, assim, eu tenho muita dificuldade de assistir esse filme. E é difícil, assim, porque quando me chamam, né, para comentar esse filme, eu sou meio que forçada a rever o filme e a ver ele, assim. E aí é essa coisa, assim, de olhar para aquelas coisas que a gente não consegue digerir. E aí, hoje, assim, pensando um pouco... Gente, peraí, só uma coisa, eu esqueci que o espelhão e ele me atrapalhou. Mas aí, antes de vir para cá, eu fiquei pensando muito como que era muito sintomático e maravilhoso eu ser obrigada a olhar para esse filme. Porque é basicamente o gesto do filme, né? Ele é sobre essa obrigação de ver, né, essa cena mais icônica de todas, que, né, ele fica sendo forçado a ver coisas. E aí, eu fiquei com essa imagem na cabeça, assim, o poder de olhar para as coisas que a gente não consegue digerir, que a gente não quer olhar. E eu falei, cara, acho que isso é um bom negócio para começar a falar desse filme, assim. E antes de falar exatamente desse filme, eu acho que é um bom elo para poder falar do próprio público, assim. Porque eu tenho uma teoria que é o seguinte: quando a gente começa a gostar de cinema, a gente vai olhando as imagens muito porque a gente está apaixonado por elas. Mas a gente vai gostando de cinema mesmo quando a gente começa não é mais sobre amor ou sobre paixão por aquele negócio, assim. É muito por uma coisa que você vai ficando obcecado por aquelas imagens, assim.
E eu acho que isso é um gesto muito comum no cinema, assim. Tem muitos cineastas que você vai percebendo que eles vão ficando completamente obcecados por aquilo ali. O Kubrick é uma figura muito forte nisso, uma figura completamente obcecada, assim, em todos os níveis. E o De Palma também, e eles são cineastas, principalmente dessa geração específica, né, que eles são obcecados pela imagem, mas não pelo que ela traz pra gente, mas principalmente por aquilo que eles perdem nas imagens. Eu sinto que esses cineastas, eles estão sempre olhando e eles estão, assim, se remoendo, assim, sabe? Não é uma relação de prazer com as imagens, por mais que o prazer seja muito presente, assim, eles são apaixonados pelo que eles fazem. Mas é muito também de olhar para a imagem e não conseguir pegar a parte que eles não digerem, que eles nem sequer alcançam das imagens, que é o que mais fascina eles, assim. O De Palma, por exemplo, né, tem essa história muito forte que ele era obcecado pela imagem da morte do Kennedy, assim, que ele falava que, tipo, o assassino com certeza está naquela imagem, e não importa quantas vezes ele assistia, ele não pegava. E aí, todo o cinema do De Palma, desde Carrie Estranha, Scarface, não sei o que, é sobre a imagem que a gente não pega, que está ali, mas é tudo fugidio, assim. O dublê de corpo, por exemplo, é perfeito nisso. Não sei quem já assistiu aqui, senão vale muito a pena. Mas, enfim, voltando para o Kubrick tem isso, só que ele vai levar essa obsessão para um lugar ainda... eu não sei se estou usando o microfone direito, mas ele vai levar isso para um lugar ainda mais específico, assim, porque para mim, e assim, é engraçado, que a mostra é sobre os ícones, né, e falar do Kubrick é uma merda, porque tipo, é sempre horrível, porque o Kubrick é tipo assim, o papa do cinema, assim, todo mundo que vai falar do Kubrick, fala como se ele fosse um grande guardião do cinema. Só que eu acho o contrário, assim. Eu acho o Kubrick um dos maiores tiranos do cinema, assim. E eu acho ele genial, é foda falar isso, se cortar isso me fudeu. Mas é que, assim, eu acho ele muito genial, eu acho ele foda, mas eu não acho que ele é, tipo, uma figura doce ou tipo, Scorsese. Falar dessas coisas pro Scorsese pode falar, velho, porque o Scorsese é essa figura, ele era uma vez em Nova York, né, a paixão, é isso aí. O Kubrick não. O Kubrick, ele, de alguma maneira, ele entende essa dinâmica do poder das imagens e a crueldade disso. E fazer cinema, na minha opinião, para o Kubrick, fazer cinema é um dos maiores gestos de crueldade também, porque se a imagem te dá um poder de violência, fazer essas imagens é o máximo da violência. E é muito sobre isso que o Laranja Mecânica fala. Ele vai falar que a dinâmica do poder, a dinâmica do olhar, da imagem, é também a grande estrutura que manipula e orquestra a lógica da violência no mundo que a gente vive. Começando lá atrás, com a história de Jesus Cristo, que é um ícone que a gente vai ver o tempo todo nesse filme, mas não só. Ele vai atualizando, né? O filme vai fazendo esse percurso. Ele vai, começa, tem a imagem de Jesus, tem uma coisa... Calma, eu vou e volto, mas uma hora, na minha confusão, vai fazer sentido. Mas é que, por exemplo, voltando ainda do Kubrick, antes de ir pro filme. O Kubrick tem uma coisa que é, pra mim, é o gesto que salva ele da tirania. Porque por mais que ele tenha essa grande consciência disso, ele tem uma imagem que sempre, qualquer filme do Kubrick, desde o primeiro dele, que é um filme de guerra que ele mesmo não gosta, teve um comentário que uma vez foi incrível sobre esse filme, até o último filme dele, ele sempre, em algum momento do filme, dá pra gente, e geralmente é no momento ápice do filme, ele dá pra gente a imagem do protagonista olhando. Nesse filme é assim no Iluminado, né, quando ele quebra, e aí em todos os filmes dele tem uma imagem que é sempre é a imagem mais icônica para salvar a mostra, que é alguém olhando. E eu acho muito foda quando ele faz isso, porque é o que tira ele dessa tirania que eu tô falando. Porque ele saca que criar uma imagem é criar uma dinâmica de poder e uma possibilidade absurda de violência. Mas ele dá esse poder de volta quando ele coloca o protagonista do filme, que muitas vezes é a figura mais cagada do filme também, olhando pra gente. Ele dá esse poder pro espectador. E isso é um gesto, pra mim, que salva o Kubrick, que faz ele ser tão grandioso.
porque ele tem esse poder, ele manipula esse poder perfeitamente, né? Essa coisa da simetria do Kubrick, você vai estar cansado de saber, mas ele sempre dá esse poder, ele abre essa porta. Porque quando ele faz isso, ele escancara pra gente e fala assim, olha, essa imagem que eu construo, ela é uma imagem de poder. E agora que vocês sabem disso, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. Ele nos dá essa consciência, que é um gesto muito generoso, inclusive, uma figura tão, né, racional, assim. Mas enfim, aí falando do filme, vamos pensar como que o Laranja Mecânica faz isso. Já no início do filme, a primeira imagem, que é aquele trem, assim, tem um nome esse trem, mas, gente, que cinema, mas os termos já foram embora tudo. Mas que tem, né, eles estão bebendo leite e aí a imagem vai voltando, assim. Aí, o que acontece? Naquela imagem, na primeira imagem do filme, a gente começa a ter uma mudança de enquadramento que vai estar falando várias coisas. Primeiro, está lembrando que é cinema. Um dos primeiros princípios do cinema é a lógica do enquadramento, né? A diferença entre um teatro e o cinema é que o cinema você corta. E aí você mostra. E por isso também que é violento. Você escolhe o que a outra pessoa vai ver. Ela não pode ver qualquer coisa. Ela pode ver o que você quer que ela veja. Que é essa tirania da imagem. Aí ele vai abrindo e aí ele cria uma coisa que é como se fosse uma lógica de palco. Ele fala, olha, tá vendo esse filme que vocês estão vendo? Eu estou construindo um palco para vocês. E aí tem essa cena, em seguida tem uma cena que para mim aqui, eu nunca esqueci dessa cena, acho ela pavorosa, que é a cena que eles batem na pessoa em situação de rua, e que aí ele reestabelece isso. Porque tem é uma cena muito bonita, né? Tipo assim, fotograficamente muito bonita. Tem um jogo de luz maravilhoso, que aí ele fala assim, isso não é só um palco, isso também é cinema, porque eu estou trazendo todas as luzes aqui. Laranja Mecânica está falando do cinema, né, galera? Da mídia, de mil coisas, mas ele está o tempo todo escancarando isso. E aí ele cria essa dinâmica que é muito bonita, assim, numa cena terrível. E aí em seguida a gente tem uma cena de estupro, que é basicamente uma cena de balé, né? A mulher fica voando, é uma cena linda, é horrível falar isso, mas é uma cena maravilhosa. E ele faz as cenas de violência todas serem lindas. Então já no início do filme você tem uma sequência de cenas violentérrimas que você sente um pouco do que o espectador sente de ficar enojado com aquelas coisas, mas ao mesmo tempo tem uma beleza absurda, porque ele faz isso. O Kubrick é maravilhoso nisso, ele é obcecado. O Kubrick tem 1000 histórias, assim, ele realmente é muito obcecado. Tem um caso que eu acho muito bom falar, só pra gente lembrar de quem que a gente está falando. O Kubrick, quando lançava um filme, ele mandava comprar uma cópia de cada jornal do mundo falando do filme dele, e ele media, citava nas medidas certas que ele mandou para a gráfica. Então você está falando com uma figura que não é só obcecada, é doente mental absurdo, entendeu? Tipo assim, o Kubrick seria psicopata com certeza, porque ele virou cineasta, é isso. E ele, então é um nível de obsessão absurdo, então ele vai orquestrando e vai fazendo essas cenas, não é só a simetria, é tudo maravilhoso, é tudo, ele sabe fazer isso, ele sabe jogar esse jogo da beleza, porque tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa nele, assim, e terrível também, mas é que pro Kubrick a beleza e a violência é a mesma coisa, não existe afeto pro Kubrick. O Kubrick ele é zero afetivo, assim, o amor para ele, nada disso existe. Para ele, tudo que existe é a beleza, que é a coisa que salva e é a coisa que perde todo mundo também. Então, para ele, a beleza não é exatamente o nosso conceito de belo. É a coisa mais terrível que se pode ter na vida e a mais valiosa de todas. E é isso, assim. Barry Lyndon, né? O nome do filme dele é bem sobre isso, enfim. Mas aí, voltando pro Laranja Mecânica. Aí ele vai estabelecendo isso. E aí a gente tem uma cena que é a cena que de alguma maneira é um certo ponto de virada do filme, que é quando tem essa cena do estupro, do segundo estupro do filme, ou terceiro, quando ele tá na casa, nessa casa diferentona, que depois ele volta no final, come um macarrão e tal. Quando ele vai para essa cena, ele estabelece uma coisa muito interessante, que é, ele faz, qual que é o maior crime dessa cena? Não é o estupro, não é a violência, é o fato dele fazer o marido dela, que é o escritor, olhar. E isso é muito forte. Ele obriga o cara a ver a violência que eles estão fazendo cantando. Cantando na chuva, que é um clássico hollywoodiano, né?
e que é essa coisa, assim, toda, né, Technicolor, é um filme, assim, um musical, que está nesse ápice de Hollywood, que pinta o mundo maravilhoso, num mundo terrível. Então, ele está falando de todas essas coisas, por mais que essa cena tenha sido acidental, essa música não ia entrar no filme, ele gravou essa cena 4.000 vezes, e aí ele pediu pro ator principal dançar, e aí ele cantou essa música, e ele pagou não sei quantos mil para usar essa música. O cara que escreveu a música ficou puto quando viu que ia ser, mas foi um acidente, mas que deu muito certo, que de alguma maneira citou tudo que ele estava ali construindo. E aí o filme vai continuando isso, e vai começando a mostrar essa... Ele vai fazendo esse personagem que é nojento, de alguma maneira virar uma espécie de Jesus Cristo no filme, assim, e passar pela dor, pela provação, e aí ele sofre, ele é de alguma maneira crucificado, ele ingere todas as imagens, se torna uma imagem que de alguma maneira é o que Jesus passa. Eu tô no sal nesse comentário, porque eu tô falando do público, eu tô falando de Jesus, fudido. Mas tem essa coisa que, se a gente for parar, não estou falando de nada religioso, até porque eu nem tenho repertório para isso, mas se a gente fosse pensar, o percurso de Jesus é um percurso de se tornar uma imagem. Ele se torna o grande símbolo de sacrifício por todos nós. Ele se torna a imagem do bem, passando pela morte, por todos os processos, e depois passando por um grande processo de sofrimento, que é a segunda parte do filme, né? Depois que ele passa pelo procedimento, vocês percebem que os personagens começam a sofrer muito. Eu acho até muito engraçado a cena da mãe, quando ele volta para casa, que a mãe começa a chorar, 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 chorar. É uma sofreção, começa um percurso, assim, porque é aos poucos que as imagens podem ir. E aí é interessante que ele, quando vai reproduzindo, de alguma maneira, essa história de Jesus contemporâneo, péssimo, assim, ele vai também mostrando as dinâmicas de poder que estão envolvidas. Porque o cara passa de uma figura que violenta tudo o tempo todo, e ele começa a ser violentado e não poder reagir a isso. Que é uma outra violência, mas todas as figuras do filme são horrorosas, são péssimas. E o jogo de poder não resolve quando você cura uma figura que teoricamente seria a pessoa que deveria estar presa, que está falando ali também do sistema penitenciário, de várias questões das instituições de poder em relação a isso. Tanto que agora, no final do filme, isso é restabelecido, né? O cara, que é um político e tal, o que ele faz? Ele cria um pacto com a imagem. Ele tá cagando pra esse menino. Mas o que ele faz? Ele vai, chama a imprensa, tira a música, que não sei o quê. Pronto, eu resolvi minha questão. Eu fiz com que essa imagem voltasse ao meu poder. E aí ele vai fazendo, ele vai mostrando pra gente, olha, é tudo um jogo de imagem, todos esses símbolos que a gente coloca, inclusive o símbolo de bem e do mal, dessas ideias, como se elas fossem ideias alcançáveis, como se elas fossem ideias que a gente de fato conseguisse vestir uma roupa de bem, uma roupa de mal e ficar certinho nela. Isso tudo aqui não existe, a gente está pirando, e são todos tudo uma performance, assim, um grande show, assim, que você vai vestir nessas roupas. Inclusive a própria atuação, né, que eu acho genial, assim, principalmente do protagonista, mas não só, como que é muito falso, né, e é maravilhoso o que ele vai fazendo com isso, assim, porque é uma persona mesmo, assim, e é para que seja muito palpável, porque é disso que esse filme está falando. E por isso que também ele está falando muito de cinema, assim, de alguma forma, que é isso, assim, eu acho que ele, nesse filme, mais do que em todos os outros, eu acho esse filme acho o filme mais educativo do Kubrick, assim, porque ele, nem sempre o Kubrick, ele dá as ferramentas pra gente. Ele prefere não dar, inclusive. 2001, que eu diga, né? Tipo assim, ele não dá nem fudendo, ele gosta de saber que a pessoa não vai entender direito e tal. Mas aqui não, aqui ele meio que dá uma aula. Ele fala assim, olha, o meu cinema é sobre isso, eu estou falando disso, eu estou falando que violência é isso, eu estou falando que vocês estão vendo símbolos sexuais o tempo todo. Tanto de pau que aparece nesse filme, gente, pelo amor de Deus. É tipo assim, tudo, ele está o tempo todo, é como se fosse... Vocês já viram Eles Vivem? Tá vendo? Faculdade de Cinema, me ajuda. Fizeram Una também, poxa. Ai, pode me cancelar. Gente, do Carpenter.
eles viram que o cara coloca o óculos e fica vendo todo mundo. Você lembra que essa cena que ele coloca o óculos, ele vai ver nesse tanto de publicidade, faça sexo, queira sexo, não sei o quê. Porque o sexo vende, o sexo também vira uma pulsão do seu desejo, que é uma ferramenta de poder, porque a gente é bicho, né? Se você deseja, se você tem fome, se você não sei o quê, a gente vai fazendo isso. Quando a gente vai pensando, até para fazer um link com o tempo de hoje, essa manipulação de poder, né, essa coisa do olho, é tão forte hoje em dia, né, que a gente é completamente viciado, de fato, quimicamente, por celular e tal. Então é essa história que ele conta, só que na máxima potência, assim. E o pior, que nem tem ninguém segurando nosso olho, assim, a gente vai de bom grado fazendo isso, assim. Enfim, me falem também, o que vocês acham? Tem uma coisa. Pode falar. Oi, desculpa, né? Tem que dar oi também. Acho que não, fala alto pra caralho. Eu não tenho projeção de voz. Obrigado pelas falas. Eu assisti esse filme porque foi a primeira vez que eu assisti esse filme hoje. Ele sempre foi uma grande incógnita pra mim. E, tipo assim, eu fiquei pensando, será que eu gostei desse filme ou será que eu odiei esse filme? Porque, tipo assim, eu fiquei tentando processar que ele era filho da puta, mas que coisa inteligente de se fazer, sobre o diretor em todo caso. E aí, eu nunca li o livro. É uma boa adaptação? Eu fiquei curioso sobre isso, eu não sei se alguém aqui leu pra poder falar. Eu tenho muita vontade de ler, mas primeiro vi o filme. Primeiro eu tenho essa pergunta. Eu também tenho uma questão que é, tipo assim, a fama desse filme, como alguém que fez cinema, tu acha que é uma fama que vale a pena? Ótimo. E também, tipo assim, uma coisa que eu fiquei pensando, e a primeira coisa que eu fiz quando eu terminou o filme, foi como um bom cinéfilo, abrir o Letterboxd. Eu não avaliei ainda, eu tô processando isso. E aí eu comecei a ver alguns comentários sobre, tipo assim, principalmente de mulheres, falando, tipo assim, se esse for o filme preferido de um homem, saia correndo, fuja. E eu fiquei pensando, será que, tipo assim, as imagens que esse filme constrói, a fama que esse filme tem, que, tipo assim, eu já vejo esse filme há anos na internet, né? Sim. Ele é muito famoso há muito tempo. A gente não tá construindo, com a fama desse filme, tipo assim, uma carreira de incel, sabe? Tipo assim, uma carreira de homem hétero que tem síndrome de superioridade, que acha que um dia vai virar um super-herói e vai trabalhar contra as vilanices do mundo e vai ter todas as mulheres pra ele e vai ser vangloriado e coisa e tal, sabe? Tipo assim, igual aquela cena que ele é um lutador romano. Enfim, eu tenho essas perguntas. Me fudeu, mas... Não, mas eu achei ótimas perguntas. Qual que é o seu nome? É Cássio. Cássio, obrigada, Cássio. Então, vamos lá. Primeira pergunta da adaptação. Cara, eu comecei a ler esse livro, eu não terminei ele, eu achei chato pra caralho. Mas assim, eu acho que é uma boa adaptação, mas a minha teoria sobre isso não é nem exatamente sobre o livro. É pelo Kubrick mesmo, assim. Ele é muito obcecado. E quase todos os filmes dele são adaptações literárias, assim. E ele é muito, assim, muito obcecado mesmo, assim. E ele tem uma sacada que eu acho maravilhosa. Adaptação boa de livro é quando não tem o livro no filme. Porque se você copia muito o livro, não dá certo, porque você está falando de outra linguagem. Outra arte, exatamente. O livro tem uma coisa maravilhosa, a pessoa cria na cabeça dela. Não existe como você superar isso. Então você tem que distanciar disso e criar outras coisas com isso. O Kubrick faz isso muito bem, por exemplo, o sonho da vida do Kubrick era fazer o filme do Napoleão. Ele tinha uma coleção de livros da vida do Napoleão absurdo. E diz que o roteiro era incrível. Barry Lyndon, por exemplo, é um filmaço dele e é adaptação literária, assim. Esse cara apanhou pra fazer esse filme, assim. Então eu acho que ele é muito... Eu acho que deve ser uma boa adaptação literária. Mas gente que gosta do livro nunca gosta do filme mesmo, então, assim, é isso. Mas eu não sugeriria ler porque não sei que você gostou muito do filme, porque é foda. Se você quiser ler, vai lá. Boa sorte. Mas, enfim, leia assim, né? Mas, voltando, sobre a fama. Eu também nunca entendi essa merda. Porque, tipo assim, eu gosto muito desse filme, mas eu não acho nem de longe o melhor do Kubrick, assim. E eu acho esse filme perigoso, é o risco do filme. E ele é doido porque ele tá em quase todas as listas de melhores filmes do mundo. O Laranja Mecânica sempre tá.
E eu acho isso sempre curioso, assim, mas o que pra mim justifica a fama desse filme é porque eu acho que ele fala de um jeito muito direto e muito acessível, por mais que seja cabeçudo e indigesto, assim, essa dinâmica do poder que eu tô falando, assim, ele faz a história, ele deixa muito visível, assim, sabe? Tipo, porque é isso, é um filme que a gente não digere, eu não acho que sou só eu, é isso, você assiste, é ruim, a sensação desse filme não é boa, não é um filme que tipo, ah, que delícia, eu vou assistir Laranja Mecânica. Você vai assistir, que bosta, vou ter que ver esse filme. Então, é uma coisa que eu acho que essa indigestão que ele provoca é muito interessante. Só que o problema é o que a vida faz com o filme, assim. Porque eu sempre tenho essa dúvida, às vezes, porque tem filme que eu falo assim, de duas uma, ou é genial ou é um filho da puta do caralho, assim. Porque é isso, pode ser, porque se você pega, vai numa faculdade de cinema, primeiro semestre, chega lá, todos os boys que você vê com blusa de filme, ama esse filme. E sim, aí você está criando uma legião de incel, mas depois passa. O maravilhoso da faculdade de cinema, né, é que depois a gente supera isso. Mas, então pode ser, né, mas eu acho que se você olha atentamente para esse filme, você vê que ele não está falando disso. Porque eu acho que, por exemplo, essa cena do balé é isso. Tipo assim, eu olho e falo assim, caralho, é o meu maior pânico essa cena. E eu tô achando essa cena bonita pra caralho, assim. Então eu acho que quando você olha, você fala assim, olha, se você olhar com atenção, você percebe que esse discurso não é literal, que pelo contrário, ele está construindo uma coisa que vai para um outro lugar. Mas eu acho que hoje na internet é muito difícil a gente ver isso, porque a internet leva tudo, é decalque, né? Não olha direito. Então, falta olhar, na verdade, eu acho. Aí, por isso que eu não acho que esse filme é isso, mas o que as pessoas fazem pode ser. Pois é, quando essa última pergunta, eu não acho que o filme seja sobre isso, sim, mas eu acho que o filme pode ser usado como um instrumento para isso, sabe? Então, aí, tipo, por isso que eu acho que eu associo um pouco a fama dele e o que ele pode ser usado, entende? Sim. E eu tenho mais uma pergunta pra ti, que foi uma coisa que tu falou, que eu fiquei pensando, e aí, tipo assim, na cena do estupro do banheiro, do escritor, sim, eu não sei se eu concordo contigo com o fato de tu falar que o pior crime é o cara ser obrigado a assistir, sabe? Sim. Tipo assim, eu fiquei pensando, sim, eu acho que é uma visão que ele tenta passar no filme, sim, mas eu acho que, tipo assim, é uma visão que, agora eu vou militar um pouquinho, que a sociedade coloca que, sim, tipo assim, quando uma mulher sofre estupro é o parceiro dela que está sendo, sim, violentado, sabe? Sim. E eu fiquei tipo assim, tá sendo usado isso aí. Ao, sim, menos eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E pensar sobre isso eu fiquei tipo, nossa, foi um ponto que eu discordei de ti, só pra falar mesmo, foi a visão que eu tive. E outro ponto que eu também fiquei pensando, que foi uma coisa que tu falou, que teve tipo assim, muito pau. Sim. Realmente tem muito pau, desenhado. Sim. Ou em estátua, ou, sim, tipo assim, o pau do cara principal, sim, lá aparece de relance algumas vezes. Sim. Enquanto mulher pelada é a torta e direito, sabe? Tipo assim, falar que tem muito pau no filme em que, tipo assim, duas mulheres são uma é quase, sim, estuprada e uma é estuprada, sabe? Sim. Tipo assim, foi pontos que eu fiquei pensando, sim, sobre quando tu falou, que me fizeram refletir uma percepção que eu tive sobre o filme. Sim. Não, super interessante. E ótimo, discordar é ótimo, na verdade, eu acho maravilhoso. Sobre o pau você tem toda a razão, mas o que eu digo é porque é muito simbólico, assim, né? Ele coloca, tipo assim, a decoração, e não só pau, é tipo tudo, né? Tipo assim, eu digo pau porque na minha cabeça não sai a imagem daquela mulher do gato, sabe? Que ele fica batendo aquele pau imenso, assim. Mas ele aparece muito mais peito do que qualquer coisa, né? Nesse filme, assim, não só real como nos desenhos. Gente, o cara toma leite da teta da manequim, né? Então, assim, porra. Mas, então, sim, eu acho que isso é muito também um recorte de época. Agora, sobre o primeiro comentário que você falou, do discurso, eu entendo demais, mas vou só, pode discordar, continuar discordando. Vou só explicar só o que eu tô falando. Não é que a violência é o cara assistir a mulher sendo estuprada. É o fato da imagem ser vista. E por que eu tô falando isso? Porque depois ele vai usar as imagens da Segunda Guerra. Tem uma questão que é o seguinte, a Segunda Guerra, o grande marco dela, para além da atrocidade, não tem palavra, né, gente? Tipo assim, da maior absurdo, assim, um dos, né?
que a gente viveu na humanidade, tem uma questão que foi uma guerra filmada. Uma coisa que mudou, inclusive quando você vai no Museu do Holocausto em Jerusalém, é muito interessante, porque eles têm um andar inteiro dedicado ao cinema, dedicado ao fato de que a Segunda Guerra teve imagem da guerra. E isso mudou, é igual quando a humanidade viu a Lua pela primeira vez, a Terra pela primeira vez. Isso muda a nossa noção do que é ser gente, assim, do que é viver no mundo. Quando você viu os corpos, e as imagens são muito, isso marcou muito o cinema, inclusive. Quando você tem um filme muito foda, que é o Forbidden, que é isso, é um filme hollywoodiano, inclusive, de um cara de direita, o Samuel Fuller, mas que ele fez esse filme que é maravilhoso. Que no meio de um filme hollywoodiano, grandão, assim, ele começa a atacar imagens do Holocausto, assim, reais. E isso mudou a cabeça da galera, porque quando você vê um tanto de corpo, esse negócio, quando você vê essa imagem, ela não pode ser desvista. E isso muda para sempre uma consciência. Quando eu falo da imagem sendo vista, é o grande ponto de virada, não é o cara vendo a mulher dele sendo estuprada, mas é o fato da imagem do estupro ser vista. Você vê a imagem de uma violência absurda. E ainda cantando e dançando, fazendo isso. É isso que eu tô falando, mas sim. Não, é que eu acho que agora, fazendo a réplica, Vem! Quando tu falou que o maior crime da cena é ele assistir. Aí agora, tipo assim, agora do jeito que tu falou, eu entendi de uma maneira bem diferente, entendeu? Então acho que talvez só tenha sido muito literal do jeito que tu falou na hora que tu começou a falar, mas eu entendo o que tu quis dizer. Sim, não, perfeito. Eu adorei, Cássio. E aí, o que mais? Vocês, mais alguém quer falar alguma coisa? Falem. Vocês podem também. A gente dá para mais uma pergunta, um comentário, uma contribuição. Então, alguém faz alguma coisa, né? Tem essa possibilidade. Cássio, nenhuma mais. Manda uma aí, velho. Alguém viu esse filme pela primeira vez? Olha que ótimo. Chocado pra pensar mais devagar. Complementando um pouco a fala dele ali em relação a uma das primeiras falas dele ali, que foi sobre talvez uma formação de uma geração violenta sobre esse filme. E aí eu achei bem interessante o que você falou, porque, assim, além de cinéfilo, eu sou bastante noveleiro e eu estou amando Vale Tudo, a refilmagem de Vale Tudo. E assim, é uma discussão semelhante, porque na versão original as pessoas odiavam a Odete, né? Ela é a grande vilã. E nessa versão, muita gente, principalmente nas redes sociais, está se identificando com ela. Então, mais ou menos complementando aquilo que ele falou. Não é necessariamente a função do filme, ou no caso da Odete, a função da novela, mas é a interpretação que as pessoas fazem. Então, essa identificação. Então, é algo a ser trabalhado aí, no caso da interpretação. Eu estou me identificando com a Odete porque eu acho interessante ela tentar manipular as pessoas para que a menina aceite um emprego em Paris. Isso não é uma vilania, isso é um presente. As pessoas estavam comentando isso outro dia. Então, é bem isso, né? E assim, só uma curiosidade que eu gosto bastante desse filme também, apesar de ele ser anterior, é porque aquela cena ali que mostra o Alex como um soldado romano e tudo, e depois ele vai fazer Calígula, né? Aí assim, eu sempre gosto de fazer essas comparações, apesar de que Calígula é depois, mas enfim, é uma ligação bem interessante que eu acho, assim, é só pra eu acho também. Não, e é engraçado essa coisa, assim, que é um bom comentário até para fechar a coisa, assim, que é isso, né? O poder da imagem tem isso. Você coloca uma imagem no mundo, ela vira qualquer coisa. E hoje em dia, quando a gente, né, com essa coisa também até de AI, né, inteligência artificial e tudo que essas imagens conseguem criar, é um poder desenfreado, né? Você cria imagem de qualquer pessoa fazendo qualquer coisa. E aí? O que você faz com isso? Né? Vai, pode falar. Eu acho que essa obra ela é muito complexa e hoje em dia a gente pega muitas coisas em corte. Perfeito! Não dá, porque se você corta, não é louco isso? E aí eu vou puxar para um outro lugar, mas é um lugar que eu estou pirando ultimamente. Porque
a nossa sensibilidade agora tá arregaçada, velho. Porque é isso. A gente lida com corte. A gente pega corte, assim. Eu não assisto a novela, mas eu sei tudo que tá acontecendo na novela, porque eu vejo corte no Instagram. E, tipo, então, a gente faz isso na concepção de cabeça e o poder que a gente dá para essas imagens em relação a gente é enlouquecedor, assim. Se a gente pensar isso, aí fudeu. E a novela é porque o resto tá foda, né? O Odete tá ganhando aí. Pra complementar isso que você tá falando da imagem e tal, tem a cena lá que ele tá assistindo aqueles filmes, né? Aí ele vai e fala que as cores são mais reais quando vistas por uma tela. Tá. Aí eu achei Tal. isso Tanto que, e é legal, né? Kubrick, ele é muito legal, assim. No final, né? Que ele vai colocando as cores, assim. Que ele vai... Eu tava comentando com o João que eu achei muito foda esse final de créditos. Sim. Dessa forma, sabe? Eu acho também. Gente, só para concluir, é isso. A gente quis muito trazer Laranja Mecânica também nessa curadoria, justamente por essa ideia dessa construção de um ícone que às vezes é muito recortado, né? A gente vê muita gente com essa referência de Laranja Mecânica, com essa referência desse personagem, sem contexto também, né? E eu acho que a construção desses ícones é isso, tanto pro positivo quanto pro... Não acho que a palavra não é nem negativo, né? Mas desses pontos que a gente consegue criando de identificação com esses personagens, seja ele qual for, né? Pessoal, assim. Mas é no mínimo curioso a gente pensar como que, ainda assim, um filme desse, que é tão complexo, a gente poderia ficar aqui, né, horas falando, gera identificação e gera imagem e gera quero usar ecobag, quero usar blusa, sabe? E quando a gente decidiu fazer essa sessão, a gente pensou muito na Trica, porque a gente precisava de uma pessoa que trouxesse provocações, né? Então eu te agradeço muito vocês por terem contribuído também. Fica o convite para continuarem, que está só começando. E obrigada mais uma vez. Obrigada a você.